Tem muito que se falar sobre esse caso, né? Temos tudo para falar. Tudo. Eu acho que o grande caso aí desse clássico é o Neymar, né? O que eu acho da situação? Bom, primeiro, informação é de que ele estava fazendo fortalecimento muscular e que não havia problema nenhum e que ele jogaria domingo contra o Corinthians. Eu conversei com 2 pessoas dentro do Santos e ambas me disseram a mesma coisa. Fica tranquilo. 3, outra coisa. O próprio Santos tratou de divulgar que o Neymar estava bem, que era só um fortalecimento muscular. Então, acabou. Ninguém na mídia divulgou. O Neymar não joga. Ninguém divulgou isso. Ninguém. Foi ninguém o caso do Ronaldo na final da Copa de 98. Ninguém sabia. Exatamente. O Santos escondeu isso. Achei até interessante, porque o que aconteceu? Quando sai a papeleta de escalados com 1 hora de antecedência, o Corinthians olha para aquilo e fala assim, caramba, vamos ter que mudar tudo. Aí, em 1 hora, o Corinthians, em menos, né? O Corinthians teve que fazer todas teve que rearranjar o seu sistema, porque o Neymar não ia jogar. Então, isso eu achei inteligente da parte do Santos. Escondeu. Eu também acho. Isso Escondeu. Ficou no banco, foi outra estratégia. Se fosse aquele banco antigo de 7 jogadores, o goleiro e mais 6, aí você fala assim, pô, aí ele tomou vaga de alguém que poderia jogar. Não é o caso. Vai até o motorista do ônibus, do Baleia 2, vai. Então não tem problema ele ter ficado no banco de reservas. Nenhum, 0. Também achei uma boa sacada. Ponto. Agora, o que aconteceu? O Neymar colocou nas redes sociais dele, e o Santos também, o Caixinha, depois do jogo, falou que ele sentiu na quinta-feira. Porque, de fato, na quarta-feira, ele foi pro campo. Ele treinou. Tá? Na quinta-feira, não teve imagem do treino. Não teve. E o Santos não falou nada. O que se supunha? Ele treinou normalmente. Aí na sexta já veio a informação de que no final da tarde de que ele não treinou de novo. No final da tarde. No final da tarde. E que já não havia treinado na quinta-feira. Entendeu? Ontem eu conheci uma pessoa lá na Kombi. Na Kombi? Na Kombi. De novo. Era uma mulher que era amiga de infância do preparador físico do Neymar, Ricardo Rosa. E a gente tava lá tomando uma cervejinha, né? Logo depois do almoço. Eu falei pra ela, né, Fran? Falei, Fran, manda uma mensagem então pro Ricardo se o Neymar vai jogar. O cara não respondeu. Falei, bom, normal. O cara tá lá, já deve estar tudo lá em Itaquera e tudo mais. Mas eu sempre tive essa dúvida. Fortalecimento muscular, a gente é experiente, a gente sabe disso daí e tudo mais. Bom. Então, só pra gente esclarecer a linha do tempo. Neymar sente e é substituído domingo contra o Red Bull. Isso. Mexe na coxa, não sei o quê. Sai do jogo. Segunda-feira, folga. Não, e aí ele põe um Twitter dizendo, olha, torcida, fique tranquilo. Foi só a precaução. Sair pra não agravar ou pra não ter nada. Aí segunda e terça... Folga. E aí ele faz carnavalzinho na casa dele e vai pra Sapucaí. Segunda e terça. Qual foi a leitura que eu tive quando eu vi essas 2 cenas? Ele tá bom. Neymar tá bem. Ele não faria isso se ele não estivesse bem. Aí temos a imagem do Neymar, junto com a mulher dele, a Bruna, lá na Sapucaí. Tá? Ele lá na Sapucaí. Agora, E aí, quarta-feira, todo mundo se apresenta. Se apresenta normal, Beleza, ele vai treinar. O cara vai lá e treina. Ele vai lá treinar. Bom, tudo bem. Mas o Neymar vai jogar mesmo. Agora, o que eu faria? Tem aquele velho ditado, ou velho deitado, que diz o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. O Neymar poderia ter evitado tudo isso. Se preserva. Fica em casa. Não vai passar por... Esse não vai ser o último carnaval da vida. Não vai ser. Entendeu? Não vai ser. Mostra comprometimento. Fica em casa. Se preserva. Olha, não tô indo porque, olha, embora não seja nada de grave, estou fazendo um tratamento assim, assado. Fica em casa. Nessa situação, eu acho que ele errou. Ele não deveria ter ido. Gente, é a única oportunidade que ele tem para ser campeão com o Santos. O contrato dele termina em 30 de junho. Verdade.
Acabou. O contrato dele é de 6 meses. Exatamente. Era a única oportunidade. Ele vai fazer o quê? Vai jogar algumas partidas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e pode ir embora. Ou pode ficar. Mas o Neymar vacila. Ele dá mole. Ele é um prato cheio para quem gosta de falar mal dele. E a gente, entre essas pessoas, eu, Quesada, por exemplo, que estamos sempre defendendo o Neymar, aí a gente fica meio que sem argumento. Fica sem argumento, porque ele precisava ter ido para Sapucaí, ele precisava ter ido para Mangaratiba, ele precisava ter levado lá o Baço, o Soteldo, o Rincon, o Gabigol. O Gabigol estava lá também, na casa dele, em Mangaratiba. O Gabigol tá fora das finais. Tava lá também. Precisava fazer isso? Deixa eu falar uma coisinha, antes de vocês continuarem. Não se trata aqui de impor a jogador de futebol uma vida num monastério. Uma vida monástica. Ninguém aqui está querendo dizer que jogador de futebol não pode se divertir, não pode se reunir. Não pode. Claro que pode. A vida, puxa vida. Vamos ser felizes todos. Não dá para saber também, senhor Mani, se ele não tivesse feito nada, Mangaratiba, Carnaval, se ele poderia jogar. A gente não sabe. Não sabe. Mas eu concordo com a questão das prioridades. Pode ser até que se ele ficasse fazendo tratamento segunda e terça e quarta e não sei o quê, talvez não jogasse do mesmo jeito. Não, sim. Eu vou me reportar agora a 2002. Santos e Corinthians na final do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo, Santos vence por 2-0 e o Diego sai com uma lesão na coxa, igualzinho do Neymar. Passa a semana inteira fazendo tratamento. Domingo ele vai jogar. Com 5 minutos, ele sai do campo machucado, carregado pelo massagista e chorando. Tentou. Uhum. Alguém condenou o Diego por isso? Não. Ao contrário. O Diego, que é uma pessoa que eu não tenho a menor afinidade, eu acho que ele não tem nada a ver com o Santos, assim como o César Sampaio. Eu não sei o que o César Sampaio faz no Santos. Não tem nada a ver com o Santos. César Sampaio é palmeirense. O Diego torce pro Flamengo. Se alguém um dia der emprego pro Diego no Santos, eu vou criticar. Esse cara não tem nada a ver com o Santos. Zero. Mas o menino se esforçou na época. Se esforçou. Saiu em prantos. Tentou. Isso o Neymar precisava ter feito. Aí levanta uma outra questão. Por que não fez? Por causa da seleção? Mas pera um pouquinho, mas quem paga ele é o Santos ou é a seleção? Tudo isso está sendo possível? Ou seja, o renascimento, o ressurgimento do Neymar está sendo possível por quê? Porque o Santos abrigou o Neymar. Outros times poderiam abrigar também, ok, mas o Santos abrigou. E se ele vai pro Palmeiras e faz um negócio desse, o palmeirense vai ficar pé da vida. O flamenguista idem, o corintiano também. E como é que tá o santista? O santista tá puto da vida com o Neymar, pô. Tá todo mundo no veneno com o Neymar. Pô, foi passar pro Caí. Ó, gente, fica em casa. Essa história que ele sambou lá, conversa, sambou coisa nenhuma. Uma coisa é você estar vendo o carnaval, outra coisa é você sambar. O Neymar não sabe nem sambar. Não sabe sambar. O Neymar estava sambando nessa boca. Mentira. Isso é mentira. Ele estava lá de pé, junto com a mulher dele, um copinho de... sei lá o que estava bebendo ali. Um passinho aqui, isso não é sambar. Sambar é outra coisa. Sambar era o que os caras estavam fazendo na avenida. Aquilo é sambar. O Neymar ficou 12 horas. Mentira. Não ficou... E nem se sabe se ele ficou até o fim do carnaval. Não se sabe. Mas ele foi pra lá. Esse foi o erro. E aí entra a questão do julgamento moral que as pessoas fazem porque é carnaval. Porque se fosse um culto evangélico, talvez ninguém tivesse falando um monte do Neymar. Sabe por quê? Mas porque o carnaval, gente que... o culto evangélico é algo relacionado com Deus, com a divindade do bem. O carnaval é relacionado com o capeta, divindade do mal. Então, se o cara vai pro... Quem faz essa relação, desculpa, não somos nós aqui. Não somos nós. Tô dizendo, é assim que as pessoas veem. Tem muita gente que vê assim. É só você dar uma olhada nas manifestações das pessoas em relação quando aparecem cenas do carnaval. Acabou, na minha época não era mais assim. Agora não sei o que lá. Então, o culto evangélico, se o cara vai, ele tá lá, os caras, foi lá conversar com Deus. Tá pedindo proteção. No carnaval, o cara não quer nada com nada. Você entendeu? Foi bom você ter deixado isso claro. Não somos nós que estamos dizendo. Pensamos isso. Não pensamos isso. De boa parte da população. Exatamente. Entendeu? Então surge isso. Surge essa questão. Mas eu acho que ele vacilou, entendeu? Vacilou. Que é aquela história. A mulher de César não vai ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Pergunto, Fábio Piperno,
Você também acredita que ele tenha se poupado para a seleção? E outra, se poupou, tá aí, ó. Tá aí nossa enquete no YouTube. Se Neymar de fato se poupou contra o Corinthians para não desfalcar a seleção, é normal, 32%, é um absurdo, 67%. Você acredita que isso pode ter acontecido? E você acha que também seria um absurdo ou ele está certo de não forçar a barra, tendo uma convocação para a seleção brasileira, já se apresentando aí na segunda-feira? Ô Pilador, eu tenho todo o direito de desconfiar, assim como só o Neymar sabe realmente o que aconteceu, se ele fez isso para se preservar para a seleção ou não. Agora, a sequência dos fatos me dá todos os elementos para desconfiar e muito. Porque, veja, desde o começo, eu vejo o Neymar no Santos como algo muito parecido com o que acontecia com o Valdívia na fase final dele de Palmeiras e o Rames no São Paulo. São dois jogadores que, guardadas as diferenças, proporções e tal, eram muito importantes para suas respectivas seleções, aliás, o Rames ainda é, e que claramente eles usavam esses dois grandes clubes de São Paulo para se prepararem para suas seleções. O Valdívia, ele raramente estava em condição de jogar pelo Palmeiras. Aí, faltando uns dias para alguma convocação, ou jogo importante de eliminatórias e tal, misteriosamente ele se recuperava. E ele jogou uma grande Copa América em 2015. E ele só voltou a jogar pelo Palmeiras, antes daquela Copa América, no último jogo do Palmeiras, antes da estreia pelo Chile. Foi até um jogo em Itaquera. Palmeiras venceu por 2-0, ele jogou muito, foi para a Copa América, brilhou, e o Paulo Nobre não quis mais saber dele, nem pintado aqui no Palmeiras. O Rames ficava lá, usando São Paulo como se fosse uma colônia de férias, um centro de recuperação. São Paulo é um clube de ótimos recursos aí para recuperar atletas e tal, né? Ele usou isso à vontade, usou, e quando se apresentou à seleção colombiana, também jogou muito bem, o que aconteceu na última Copa América. Ele foi até o líder em assistência, se não estou enganado, foi até o artilheiro, fez um grande campeonato. O Neymar, que é um ególatra, e isso tem que ser dito, ele é um jogador genial, óbvio que ele é incomparavelmente melhor que os dois citados, mas ele é também um ególatra. E o ególatra vai usar o Santos, sem dúvida nenhuma, para sempre se apresentar bem à seleção brasileira. Então o Santos não vai, em momento algum, ser a prioridade do Neymar. O Neymar pode ser a prioridade do Santos, mas a recíproca não é verdadeira. O Neymar vai jogar pelo Santos quando ele achar que deve, quando achar que aquilo vai ser importante para a recuperação dele, e só isso. O Neymar vai entregar ao Santos aquilo que ele julga conveniente para se apresentar bem à seleção brasileira. E, aliás, eu estava puxando aqui os dados sobre quanto tempo o Neymar esteve em campo desde que saiu do PSG. Entre Al Hilal e Santos dá 946 minutos. Mais ou menos uns 10 jogos cheios em 2 anos. É isso. Então, é uma celebridade que joga bola de vez em quando. Quer uma conta sem torcedor, camisa, gente que não é santista comprando camisa do Neymar, criou-se todo um ambiente e ele surfa nisso. Ele não tá afim, gente. Ele não quer saber mais de jogar futebol. Porque se ele quisesse, ele teria ficado dentro de uma câmara hiperbárica desde a contusão no último jogo até agora. Entendeu? Ele não quer, ele não tá afim. Sabe? Ele não acha que para ele é necessário sacrificar um carnaval. Ele fez isso no PSG. Entendeu? Ele pegou um avião e foi embora. Então, é o jeito dele, ele não quer mais. E eu respeito isso, cara. Respeito. Não quer mais, beleza. Agora, se uma instituição como o Santos ou a CBF fica de joelhos de novo para esse tipo de comportamento, eu nada posso fazer, cara. Eu já ouvi o Ronaldinho Gaúcho falar, olha, eu tô aqui desde os 11 anos, cara. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Não quero mais. Eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero fazer samba. Eu não quero mais isso pra mim. E a gente precisa entender e compreender, sabe? Eu não sei se ele foi lá, pra onde foi. Eu nem sei onde ele se enfiou, no carnaval.
geralmente a vida particular do jogador me diz respeito. Agora, esta criatura sabia, aqui ó, do meu lado, Arnaldo, eu avisei ele antes, falei, ó, os caras estão putos lá porque o Neymar chegou estragado, entendeu? Avisei. Pós-carnaval. É verdade, cara, não dá, pô. Se é só um desconforto, como disse o Caixinha, ele tinha que tentar se recuperar minimamente, sabe? Pô, olha, eu fiz todo o meu esforço, eu perdi um carnaval dos últimos 80 que ele teve para poder me recuperar e jogar contra o Corinthians, gente. Sabe? O torcedor do Santos não é palhaço. O cara não pode ser tratado desse jeito. Esse torcedor que já foi tão judiado nos últimos tempos. Eu recebi, a gente começou a falar aqui de forma um pouco mais dura, né? Se preocupado um pouco com o Santos. Recebi várias mensagens de torcedores santistas falando, preocupe-se com o seu time, você não tem nada a ver com isso, não se meta na vida do Santos. Então, cara, beleza, eu não estou preocupado, só que é você, torcedor do Santos, que tem que aturar esse tipo de coisa. O Neymar não é maior que o Santos se coloca numa posição inferior, né? Esse é um problema de clubes que estão, né, com as calças na mão, assim como fez o Corinthians o contrato com o Memphis, que quase azedou ali o ambiente do time, se é que não azedou. Com a história do Garro, perder a camisa 10 e ter que trocar para a camisa 8. Então, assim, cara, não dá. O clube, ele tem que ser ele. Ele precisa tomar a decisão, não o jogador, velho. Então, pô, eu lamento por ele, pelo Neymar, que é a última reserva técnica que a gente tem, né? Assim, apta, pronta, madura para jogar uma Copa do Mundo, né? E fica nesse me engana que eu gosto aí que vocês estão vendo na televisão, gente. Isso aí é enganação, entendeu? Ele não sentiu a contusão aí e ficou fora do jogo, cara. Ele tá fora do jogo já. Lá quando sentiu desconforto lá atrás, saiu, ele tinha, na minha visão, meu conselho que eu daria a ele, era fazer o tratamento intensivo, de manhã, de tarde e de noite. Quantos jogadores nós já vimos fazer isso? O Zico, que é o Zico na Copa de 86, não tínhamos os recursos que temos hoje para cirurgia de joelho e nós vimos o esforço que ele fez, cara. Horas e horas de sofrimento, sem dormir direito. Cara, então assim, tudo bem, é a opção dele. Eu não quero mais isso, eu quero ir pro carnaval, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, não quero mais jogar bola. Eu respeito. Agora, ficar com esse teatro aí, isso... não é legal com o torcedor do Santos, né? Só acho isso, Ricardinho. A gente tem exemplos aí, temos um exemplo fantástico no futebol brasileiro, que é o Hulk. O Hulk tá com quantos anos de idade? Quase 40. Então, o Hulk tem o mesmo número de gols que o Neymar, não é isso? Então, assim, eu entendo que esse assunto gere, Ricardinho, esse tipo de... Porque é o ame ou odeie. Tem gente que persegue ele, sim, tem. Tem gente que o defende, sim, tem. Eu só acho que quando você tá num momento que você sai lesionado de um jogo, não me parece ser o mais adequado você passar a noite em claro, de pé, porque não vai ajudar na recuperação. Eu não sei se ele iria jogar ou não, se ele não tivesse ido pro carnaval. Mas não me parece... E aí a gente sabe que é um fato que se repete. O Neymar não é mais nenhum garoto. O Neymar tem um histórico recente de lesões preocupante. E aí, Ricardinho, trazendo o seu bom dia, não adianta falar em comprometimento, em querer ser campeão do mundo, que a seleção brasileira quer a última Copa e tal, e resolver se comprometer, fazer sacrifícios em cima da hora. Não adianta. Não adianta. É o que você faz hoje que você vai colher lá na frente. Não adianta chegar faltando 2, 3 meses ou 6 meses e falar, tipo aquele cara, sabe, agora virou o ano, agora vou passar a quaresma sem beber. Agora, não adianta nada se você vai chegar lá na frente e vai chutar o balde de novo. Então, assim, atleta de alto nível, de alto rendimento, é no dia a dia o comprometimento, o sacrifício, as coisas que você tem que abrir mão. Não é o Neymar. Não tô falando aqui só do Neymar. Tô falando de todos os atletas. Você acha que a Rebeca Andrade fez tudo que ela quis na vida dela? Você acha que o Medina, que é amigo dele, fez tudo que ele quis na vida dele? Bom,
não sei, mas eu tenho certeza que alguma coisa deixou de ser feita em algum momento. De repente não precisa o cara ser radical a ponto de, pô, não, eu vou ficar aqui 20 anos, que eu não vou sair sexta-feira nenhuma, que eu não vou tomar uma taça de vinho. Não é isso. Ele saiu sentindo do jogo e foi passar a noite na Sapucaí, lá em Claro. Não me parece que seja uma maneira legal de você se recuperar. Conta pra gente o que você sabe, Ricardinho. Bom dia, help me, I help you. O popular me ajuda... Desculpa, hein? Rapaz, me ajuda a te ajudar. Cheguei 3 da manhã em casa para ajudar. Ainda pegamos um acidente ontem na Anchieta, um caminhão pegando fogo, mas faz parte. André, eu acho que você colocou posições aí importantes. Eu vou contar aquilo que eu apurei e o que aconteceu, tá? O Neymar treinou quarta-feira junto com o grupo, sem nenhum tipo de problema. Na quinta-feira pela manhã ele foi convocado para a seleção. Eu estive no CT Repelé na quinta-feira à noite para fazer entrevista com o Guilherme, que a gente trouxe aí nas redes sociais da TNT. E na quinta-feira, quando eu cheguei no CT para fazer entrevista com o Guilherme, para as pessoas entenderem como funciona a dinâmica no CT, você entra no final do campo 1, no comecinho do campo 2, e tem o campo 3, que é o campo de grama sintética, que a base joga ali. E geralmente, quando a gente chega ali, a gente tem a sala de imprensa e a gente consegue ver o que está acontecendo no campo 1. Na quinta-feira, o Fábio Maradei, que você conhece muito bem, o assessor de imprensa do Santos, falou: Ricardinho, ó, entrai direto para a esquerda, hein? Falei, mas tá tendo treino ali, direto para a esquerda. A gente não viu o treino. E o Neymar já tinha sentido incômodo na quinta-feira, ok? Na quinta-feira. Ontem, o presidente Marcelo Teixeira esteve num programa aqui em Santos chamado Domingo Esportivo. Ele chegou de helicóptero direto para o programa e no programa ele revelou. E depois eu fui confirmar, evidentemente. O Neymar fez um exame na sexta-feira, tá? Um exame de imagem. E o exame mostrou que tinha uma pequena lesão. Aí o Neymar vai para o tratamento na sexta, no sábado, domingo pela manhã, ele repete o exame e o exame de novo aponta que há uma pequena lesão, o tal do desconforto. Ele tenta fazer no hotel, um teste, chamado teste. E ele tinha que ficar ali 15 minutos, por volta de 10 minutos ele sente de novo a região posterior da coxa. Então o Santos já sai do hotel, sabendo que não vai ter o Neymar. E o Santos consegue esconder essa informação até 3h30 da tarde, quando um abelhudo traz a informação de que ele é dúvida, de que ele está fora do jogo. E às 5 da tarde, esse mesmo abelhudo fala que ele vai ficar no banco. E quando começa o jogo, o abelhudo fala que ele está fora, que ele não vai entrar, que ele está fora. Assim, André, eu entendo tudo que você falou do carnaval. Daqui a pouco a gente vai ter a participação de um baita fulião, que é o seu Rodrigo Fragoso, que eu encontrei no Carnaval de São Paulo. E o homem é bom de carnaval. É igual nós também, viu? É bom de copo. E assim, foi para lá, se divertiu. Aí, André, aquilo que você colocou é a opção. Se, por exemplo, é o Cristiano Ronaldo, não vai. Se é o Hulk, não vai. Mas o Neymar foi. Quando ele foi para o carnaval, ele estava com desconforto? Deveria estar. Mas você não vê em nenhum momento ele mancando. Ontem, não. Ontem, quando ele já veio para o aquecimento, você já vê ele mancando, cara. Até porque uma coisa é a exigência que um jogo de futebol, né? Movimentação. O que ele precisa do atleta e para você apenas caminhar, dançar, Exato. Enfim. Mas assim, bem não faz, né? Você não fazer o seu processo de recuperação. Agora, de novo, gente, eu só fico assim preocupado porque nós estamos, daqui a pouco, finalizando um ciclo para a Copa do Mundo, de novo, com todas as esperanças em cima do Neymar. Nem pisou em campo e estava lá na Sapucaí e tudo mais. Pegou mal. Bem, eu acho que o clube que se envolve numa contratação como essa, ele evidentemente já sabe que é um combo, né? Você tem aí uma situação que você contrata um jogador que ele chega muito grande, com muito poder de influência. Então, fala-se, reforma o CT, é o Neymar que está à frente, agora tem um ônibus com uma cama, a cama é para o Neymar. É evidente que assim, é uma situação em que até o técnico, talvez para tomar uma decisão, tenha que quase que pedir permissão ao jogador.
o Santos entrou nessa aventura. Eu acho que isso foi muito pouco discutido, né? E sim, foi tratado como, olha, o Neymar voltou, como se estivéssemos ainda em 2011. E é normal que aconteça isso, não é nada surpreendente. Acho que ninguém que acompanha o futebol atentamente se surpreende com o que aconteceu ontem. Não é um roteiro inimaginável, assim, antes, não vai jogar e tal, né? E é claro, né, o jogador, se tem uma lesão, ele faz um tratamento intensivo para ficar bom. Mas não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Há 6 anos ele estava lá machucado no PSG, passou o Carnaval em Salvador. E o PSG, que pagou 222 milhões de euros para tê-lo, se submeteu a isso. Né? Não gostaram muito, ou gostaram, enfim, não importa. Ele foi para Salvador. Houve aquela questão também da lesão no joelho, quando ele estava contratado pelo Al Hilal e ele foi para o Cruzeiro. Então, é questão de prioridade, né? Qual a prioridade do jogador? Mas o clube aceita isso, então acho que a responsabilidade também é do clube, né? Do presidente do clube, dos dirigentes e até da torcida, da parte da torcida que não consegue ter espírito crítico e que às vezes parece achar que um jogador é maior do que o seu próprio clube.